Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauch, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada no desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de VMS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção. Eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa para essa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox, quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você, seu cliente. Tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá. Começa agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja da BHC Sistemas e a gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. Lembrando que a gente também está transmitindo ao vivo pelo Facebook da revista Segurança Eletrônica e também pelo Facebook do CT Segurança. Bom, como todo mundo sabe, o objetivo do Integrando a Segurança, que é toda semana às 17 horas aqui, é a gente compartilhar ideias, conceitos, reunir a turma do mercado da integração para a gente conseguir subir a régua dos instaladores, dos integradores, para a gente conseguir levar soluções de maior valor agregado para os nossos clientes. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre analíticos de vídeo e as oportunidades que tudo isso pode trazer para os nossos projetos. E para falar, me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu trouxe aqui o Rafael Donadil da Sevent. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado pela oportunidade, Adalberto. É um prazer aí a gente falar para um público seleto aí que entende bastante do produto e poder compartilhar um pouquinho das nossas ideias e como que a gente pode realmente melhorar esse mercado e subir, como você disse, a régua aí. Eu trabalho na Sevent. Hoje a Sevent é empresa de software que trabalha com portaria virtual, sistemas de CFTV há mais de 15 anos, então a gente tem desenvolvido bastante coisa para essas funções justamente de analítico, de inteligência, aquilo que é necessário dentro do cliente para a gente gerar resposta, pronta resposta, o sistema trabalhar ativamente, e espero poder colaborar com um pouco do que eu aprendi aí nesses 6 anos de Sevent, né, dentro do nosso conteúdo aí. Legal, muito bom, certamente vai conseguir contribuir bastante. Bom, a turma que já estiver chegando aí, acompanhando a gente ao vivo, manda um alô aqui no chat, já dá um oi para quem já chegou cedinho, como o Hiro, o Alan Silva, que está sempre com a gente aqui, grande Everton Lima, da PGB, super parceiro, acompanhando a gente, o Denilson também. Bom, muito bom ter todo mundo aqui. E vocês, conforme a gente estiver aqui no bate-papo, mandem perguntas, questionamentos, para a gente conseguir ser o mais produtivo possível e realmente compartilhar o máximo de conhecimento aí para todo mundo. Bom, vamos lá, Rafael. Eu acho que para a gente começar, você já falou um pouquinho da sua trajetória aí na Sevent, mas se você quiser se apresentar melhor, o que você já fez, você conhece, falar um pouquinho da Sevent para a gente, e depois, na sequência, eu já te
te mando a primeira pergunta, que é, cara, o que exatamente é analítico de vídeo, né? Eu acho que, se você quiser já embalar e responder esses 3 questionamentos, já é um bom jeito aí de a gente começar essa conversa. Claro, claro. Bom, então eu entrei na Savint na área técnica, comecei na parte de suporte técnico e fui para a área de projetos depois, passei para uma área de implantação de projetos, fui comercial de projetos, trabalhei também ali dentro da parte de implantação do Situator, que é o nosso software voltado para portaria virtual e controle de acesso. Hoje eu estou no time comercial. Então eu tô atuando no time do Ivo, bem conhecido do mercado, né? Bastante conhecido, e aí o Ivo toca toda a parte de centrais de monitoramento. Então hoje eu ajudo aí dentro da parte de vendas em centrais. Então tudo que é voltado para clientes que monitoram clientes, esse B2B aí a gente trabalha dentro da minha área, né? Então acabou que dentro dessa trajetória toda na Savint, como eu passei por diversos campos dentro da empresa, foi legal trabalhar com tudo isso para a gente entender como funciona desde a ponta, no cliente que está usando lá, instalando o DVR, configurando o que tem que fazer, até o cara que é a central de monitoramento e trabalha monitorando outros clientes e tem uma carteira gigante de clientes. Então, essa trajetória, esses vários setores, né, conseguiram contribuir ali para enriquecer um pouco aí meu know-how com relação ao trabalho de câmeras e DVRs e analítico e tudo mais dentro da área. Aí já respondendo a tua pergunta, né? O que é analítico de vídeo? Né? Que a gente tem escutado tanto falar e às vezes, né, você pergunta, a galera ainda não sabe. Então, explica aí para a gente um pouquinho. Legal. O princípio do analítico de vídeo foi quando a gente começou a fazer detecção de movimento nas câmeras, né? Isso é o princípio da coisa toda. Começamos a detectar movimentos e gerar ações a partir de uma detecção, né? Isso lá atrás, né, começando a gerar resultados a partir de uma análise simples de mudança de pixel numa câmera, né? E a partir disso a gente começou a elaborar esses recursos para que essas análises de mudança de pixel elas tenham mais inteligência, né? Então, a gente começou a elaborar coisas para gerar resultados diferentes, né? Aí a gente começou com uma mudança de cenário, né? O que é uma mudança de cenário? A câmera está instalada, tem lá uma bullet, a pessoa vai lá, não mexeu em nada, mas ela mudou a câmera de lugar para ela tirar, dar um ponto cego, né? Essa mudança de cenário, ela já é um analítico de vídeo, né? Então a gente consegue gerar, por exemplo, um snapshot de uma câmera, de uma outra câmera, jogar uma PTZ para aquele local para mirar onde foi a mudança do cenário. A gente consegue acionar um relé que aciona uma sirene no local a partir dessa mudança de cenário. Então a gente começa a partir daí. Aí a gente começa a falar de outras coisas que também são analíticos de vídeo. A gente tem aí, além da mudança, uma obstrução. Ele não mudou a câmera de lugar, ele tampou a câmera. Ele foi lá, é o que a gente chama de tamper, né? Mudou a câmera, ou tampou, ele pode gerar um resultado também, né? Então a gente tem também essa... ou seja, a gente começa a descobrir que nos projetos que a gente já sempre implantou, sistemas de CFTV, de imagem, o quanto a gente tem de leque para aumentar a quantidade de serviços, aumentar o valor agregado para o cliente, aumentar o resultado do cliente com o mesmo sistema já implantado, né? Assim, o cliente foi lá e comprou a câmera, você foi lá e implantou a câmera. E às vezes o cliente já estava feliz por ter imagem gravada. E a gente começa realmente a enxergar uma outra realidade, que é essa mesma câmera começar a entregar diversos relatórios, informações e agir. Então, acho que esse é o grande barato do analítico de vídeo, que é você, como o Rafa falou bem, é você pegar o vídeo e analisar, né? Basicamente isso. E através disso tirar diversos resultados, né? Com certeza. A gente vê um projeto que tem lá 100, 200 câmeras, ele é impossível, é humanamente impossível um operador ou uma série de operadores analisar tudo aquilo o tempo todo, né? Então o sistema ele vai trabalhar pro operador. O sistema ou a câmera, né, ele gerar aquelas funções que o operador ele poderia ter, obstruíram minha câmera, mudou de cenário. Fazer com que ou o sistema ou a própria câmera ela consiga gerar esses alertas, né, para o operador e chamar atenção e fazer o uso de recursos para que o operador ele consiga atuar em tempo hábil. Né? Porque se a gente jogar 100 câmeras numa tela hoje e pedir para um operador visualizar, ele não vai, ou um porteiro,
né, ele não vai conseguir ver tudo ao mesmo tempo, né? E a gente, com esses recursos, a gente começa a enriquecer o trabalho dele, né, com menos pessoas trabalhando e gerando maior número de resultado. Isso é muito legal. Legal, perfeito. E aí a gente vai passar até por uma mudança dos operadores, né? Que é eles vão assumir uma importância que é o tomador de decisão, né? Ou seja, ele vai deixar de ser aquele cara reativo que só fica tentando visualizar as câmeras para ver o que está acontecendo e, como você bem disse, é humanamente impossível a pessoa olhar 16, 32, 48 câmeras e achar que vai conseguir ver alguma coisa, né? E aí, quando o analítico começa a trabalhar e gerar informações, esse operador ele sobe de status, ele cresce de status, porque aí ele passa a ser um tomador de decisão, né? A câmera pegou a imagem, o analítico fez as análises, trouxe ali um evento mais concreto e aí ele passa a ser um tomador de decisão de vai lá, aciona um poder público ou vai lá e vai mandar alguém, enfim, aí ele começa realmente a ser mais um tomador de decisão, né? Deixa eu só dar um oi aí para a galera que está chegando, que a gente deu oi no começo e já veio chegando mais gente. O Eric Salles está aqui acompanhando a gente, muito bom. Time da Seventh Brasil. Cássio Calazans, muito bom ter você aqui. O Everton está falando que você estava indo bem até você tocar no nome do livro. Maldade, hein, Everton? Que maldade. O Hiro, o Hiro já está acompanhando a gente, a Eleni está chegando também, muito bom, e quanto mais gente estiver aqui para conseguir compartilhar essas ideias e mandar alguns questionamentos, é bem importante. Bom, eu acho que seria interessante agora, Rafa, a gente falar um pouquinho dos tipos, né, de analíticos, entrar no detalhe, porque realmente eu particularmente vejo muito isso acontecer, tanto nos integradores quanto no cliente, que se fala de analítico de vídeo, o discurso é bonito, o cliente gosta, se empolga com a questão, só que existe diversos analíticos, né? Então, acho que é muito importante, nós como integradores, estando no mercado de segurança, entender a diferença de cada tipo de analítico, porque vai passar em todos os projetos por uma expertise do integrador, com apoio dos fabricantes e dos distribuidores e tudo mais, para conseguir definir qual é o analítico que resolve a dor do cliente, né? Porque só o fato de ter um analítico não resolve nada, né? Você precisa conseguir definir qual que é o analítico ideal para cada situação. Então, vamos falar um pouquinho aí dos analíticos. Vamos lá, mudança de cenário. O que exatamente é esse analítico? O que o sistema faz? Enfim, explica um pouquinho para a gente o que é esse tipo de análise. A mudança de cenário, como eu tinha falado, nada mais é do que pegar a câmera e mudar de local. Ele reconhece que existe um cenário padrão, né, ela está apontada para um ambiente, aquele é o cenário padrão dela. Ele mudou a câmera de lugar, automaticamente é uma mudança de cenário. E isso a gente pode gerar alertas, né? E pequenas mudanças se enquadram nisso? Por exemplo, imagina que você tem a câmera lá, está monitorando um determinado espaço, e às vezes não por uma má intenção, ou porque realmente você quer cometer alguma coisa errada ali, mas enfim, sei lá, a pessoa da limpeza, ou até às vezes o técnico foi fazer uma visita preventiva ou coisa do gênero, e ele mexeu um pouco na câmera e a câmera, em vez de continuar pegando tudo que estava visualizando antes, começou a visualizar um pouco mais para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, enfim. E às vezes isso já foge do que o cliente efetivamente queria olhar. E um pequeno movimento desse já poderia ser o suficiente para gerar um alarme? Por exemplo, o técnico deixou a câmera um pouquinho mais para um lado do que estava outro, já seria o suficiente para gerar um alerta de que já não está mais vendo aquilo que precisava ver antes. É por aí. A grande sacada é que você ajusta a sensibilidade, né? Então você pode colocar qualquer mudança, por menos significativa que seja, até uma mudança que tenha que ser brusca para que ele gere o alerta, né? Cada câmera, cada ambiente vai ter a sua particularidade, vai ter o seu ponto ali que tem que ser configurado, mas isso é configurado de câmera para câmera. Então, a sensibilidade é que vai dizer aí o quanto que essa câmera ela vai ter que ser alterada para que ela gere um alerta, né? Isso é bem importante. Além de ter o analítico bem configurado, é uma boa parte do trabalho, é a configuração disso tudo para que gere os alertas certos e não dê aquele falso positivo que a gente costuma falar, né? Legal. E essa configuração, por exemplo, da imagem que ele tem que visualizar, isso você precisa ir lá, colocou a câmera, você ir lá na unha e você pontuar o que ele precisa visualizar para se sair disso gerar um alerta,
ou tem alguma forma o sistema, no que você fixou a câmera, ele entender que essa é a imagem que ele tem que ver, se mexeu disso já dispara alguma coisa? Ou você precisa dizer o que ele tem que enxergar para aí ele saber que teve uma mudança de cenário? A partir do momento que você posicionou uma câmera voltada para um ambiente, ele é o ambiente ideal. Aí a gente começa a configurar a partir disso, né? A partir do momento que a gente jogou essa câmera para um ambiente que ele tem que ficar estático ali, aí a gente começa a configurar a sensibilidade, né? No caso da mudança de cenário, é mais um ajuste de sensibilidade. A gente não tem tamanho de objeto e outras coisas que a gente fala em outros analíticos, né? Então é o ajuste de sensibilidade. A partir do momento que ela começou a analisar, depois que ela foi instalada e ele tem um ajuste de sensibilidade, ele já fica funcionando a partir daquele momento. Legal, bacana. Bom, você tinha até falado um pouquinho do outro analítico, que é a obstrução da câmera, né? Ok, pelo nome já diz que é qualquer coisa que a imagem ficou na frente, alguma coisa do gênero, né? Você me confirma se é isso, e aí eu já te faço uma pergunta que é o quanto a obstrução, porque a gente pode ter obstrução de a câmera ter saído fora do ar, alguém foi lá e cortou o cabo da câmera, foi lá e arrancou a câmera, como alguém foi lá e enfiou um saco plástico, alguma coisa, e tampou a imagem. Essa análise, ele passa só pela imagem, ou se de repente foi lá e cortou o cabo da câmera, já conseguiria também ter um aviso disso? O analítico atuaria nisso? O analítico não atua nisso, né? Isso é um recurso a mais da câmera, que ele funciona como uma análise, né? Porque o sistema, ele vai... o TheGuard tem muito isso também, né? O nosso sistema, que ele monitora ativamente os recursos que estão nele. Então, se uma câmera cair de um DVR, a câmera 6 do DVR cair, eu consigo avisar o meu sistema de alarme, ou o Situator, que é o nosso PSIM, dizendo que aquela câmera está fora. Se cair a conexão de um equipamento, seja por, né, uma queda de conexão, ou uma fonte, ou alguma coisa, ele vai avisar que teve uma queda de conexão também, né? Então ele é uma segunda parte que é muito importante, que é, ele não obstruiu, ele não tampou, mas ele foi lá e cortou o positivo da fonte, saiu o canal. Isso também tem que gerar eventos, isso também tem que ser gerado uma ação de pronta resposta, né? Porque normalmente a pessoa vai descobrir, se ela não tem ali um sistema ou alguém para ser avisado, ele vai descobrir que a câmera está fora do ar quando acontece o sinistro, né? Então, isso é tão importante quanto o analítico, uma perda de sinal ser notificada ou uma perda de conexão. Isso é muito importante. Legal. Bom, a gente tem outro analítico, que é a questão de linha, barreira virtual, né? Fala um pouquinho aí para a gente desse analítico. A linha, né, o que o pessoal fala, isso aí veio muito para substituir aquilo que é físico, né? O pessoal usa bastante em projetos voltado para muro, monitoramento de perímetro, né? Coloca a câmera no muro e traça uma linha. Então ele vai acabar substituindo lá o IVA em alguns setores, dependendo da criticidade, onde ele consegue determinar uma linha e aí ele já entra numa análise mais inteligente, que é determinar o tamanho do invasor. Ele determina um tamanho mínimo e máximo de um objeto que vai passar por essa linha. Então, se um passarinho pousar naquela linha, ele não tem que disparar. Mas, se uma pessoa entrar, ele tem que gerar um alerta, né, para o nosso operador. Então, a linha, ou barreira virtual, que a gente fala também, ela serve muito para isso, né, para a gente conseguir traçar pontos. A gente tem claro, dependendo da câmera, ela tem um limite onde a gente consegue traçar, né? Não é a metragem de onde ela pega, porque o tamanho mínimo e máximo ele varia de acordo com a distância da câmera. Então a gente consegue traçar em alguns pontos ali que se um ser humano passar, ou um invasor de tamanho médio passar, ele vai disparar para a gente também. Então a linha é muito usada para isso. Legal. E agora, a gente precisa tomar esse cuidado que você disse, que é do campo de visão da câmera, porque obviamente a câmera apontada ela vai enxergar o máximo possível, mas não necessariamente com qualidade de entendimento da profundidade, né? Ou seja, então na linha imagino que você precisa realmente definir uma distância máxima de uma câmera para outra para a linha ser efetiva. É importante esse cuidado? Eu vou até contar um case nosso da época que eu trabalhava no nosso suporte aqui, né? A gente tinha um cliente que todo dia de noite, de madrugada, disparava o analítico dele, né? E aí ele não sabia por quê, não tinha nada, nunca tinha nada, a gente foi puxar as gravações da imagem. Tinha uma aranha que tinha feito uma teia em cima da câmera dele, e quando chegava na frente da câmera, ela virava um monstro. Né? Então, ela estava gigante. Enorme, né? Exato. Então, o analítico, além dessa questão da distância, né, ela tem que ser feita, o analítico ele tem que ser feito num ambiente controlado.
Porque se ele estiver num ambiente que tenha muita coisa que possa disparar, a gente vai ter muito disparo falso e isso pode gerar problemas, né? Então, controlar a distância e controlar também o ambiente. Tá. Imaginando, a gente pegando o exemplo, a gente imaginando num perímetro, a câmera obviamente está na área externa. E aí entra então o ponto de você não ter uma imagem muito grande para essa câmera enxergar, né? Que aí você controla, porque a câmera está no ambiente externo, então, ou seja, não é um ambiente 100% controlado. Você pode ter qualquer coisa que vai passar ali na frente. Mas aí você restringir o tamanho da imagem ou a distância que a câmera precisa enxergar, é por aí que aí você consegue ter uma linha ou a barreira configurada e funcionar de forma eficiente. Com certeza, porque você perde, às vezes, um pouco do teu ângulo de visão, né? Porque ele não vai enxergar tanto, mas você consegue ter um analítico muito mais assertivo, né? Por reduzir ali o campo que ela está enxergando. Então, câmeras que vão ser feito analítico, ou ambiente controlado, ou se um ambiente ele não é tão controlado, tentar reduzir o campo de visão para que a gente consiga ter uma análise mais efetiva realmente. Isso é bem importante. Legal. E aí eu vejo uma confusão frequente que acontece, às vezes até o próprio cliente, né? Ele não sabe, obviamente, e é papel nosso ensiná-lo, instruí-lo, por isso que nós, como integradores, a gente precisa ter tudo isso na ponta da língua, que é confundir a barreira, a linha, com cerca virtual. Qual é a diferença? Isso Olhando tem uma diferença... na visão analítica, né? A barreira e a cerca, elas são coisas completamente diferentes, apesar de ser, né, uma coisa fácil de ser configurada, ambas têm ali a sua semelhança em como demarcar a área. A cerca ela vai formar um quadrado, ela vai formar um local, né, que é um local fechado. E aí a gente consegue gerar mais coisas a partir de uma cerca do que de uma barreira, porque a barreira passou ali, ele vai gerar. A cerca a gente consegue, por exemplo, temporizar o tempo que ela vai ficar ali dentro, o invasor, né? Então, se ficar mais de 10 segundos dentro desse local, aí sim eu gostaria de gerar mandar abrir um layout, estourar um pop-up, tocar uma sirene, ativar a cerca, ligar um holofote, aí a gente gera as ações. Se não. Então, se ficar ali pouco tempo, eu posso deixar passar. Aí, fora isso, todos os outros filtros que a gente aplica na barreira, a gente também aplica na cerca. Que eu posso dimensionar tamanho de objeto, aí a gente pode ir evoluindo, dependendo do analítico, a gente consegue determinar cor. Então, a cor de um invasor, pessoas de vermelho não podem entrar numa certa área. Se entrou uma pessoa de vermelho, eu quero que ele acuse, e amarelo pode passar tranquilamente. Então, a gente começa a elaborar os filtros de análise de vídeo, né, para gerar um resultado mais preciso ainda, né? Então, a cerca ela serve para isso. Determina uma área, a gente temporiza, coloca filtros, e assim a gente consegue dar um resultado mais bacana. É importante para a galera que estiver acompanhando que a gente vai falar de mais analíticos ainda, mas passa por a gente conhecer as possibilidades de analíticos que tem, e aí, dentro dessa oportunidade que se cria no nosso mercado, que é você utilizar a imagem para tratar e dar mais eficiência para a situação, que é a gente personalizar o projeto, porque vai caber a gente saber qual que é o analítico ideal para cada situação. E, de repente, às vezes, ou seja, só o fato de falar que está oferecendo analítico de vídeo não necessariamente significa que o projeto vai ser sucesso. E sim a gente definir junto do cliente qual analítico para cada câmera, para cada situação, e a gente também usar a nossa criatividade para usar os analíticos para coisas o mais diversas possíveis. Como o Rafael comentou da cerca virtual, é normal vir na nossa mente imaginando perímetro, né? Você tem uma cerca, a pessoa entrou ali para dentro, vai disparar, ou seja, imaginando o papel de uma cerca elétrica, enfim, coisa do gênero, ou uma barreira de infravermelho, etc. Só como o Rafael mesmo falou, a gente pode configurar o tempo que a pessoa vai ficar lá dentro. Então a gente pode imaginar, sei lá, um quiosque de shopping, eu criar a cerca virtual lá no quiosque e eu configurar que se a pessoa ficou mais de 15 segundos, 10 segundos, gerar um alerta, mas não por causa de segurança. Gerar um alerta para o meu time comercial ir lá abordar a pessoa, porque se a pessoa ficou 10, 15 segundos olhando a prateleira, tem chance desse cara querer comprar o produto. Então, olha como a gente consegue, se bem pensando, usar soluções de tecnologia do mercado de segurança que a gente tem para realmente levar valor agregado para o cliente, ajudar ele a vender mais e, obviamente, comprar mais todas as soluções que a gente trabalha, né?
Então, eu acho que esse é um ponto interessante, né, Rafael? A gente conseguir trabalhar e pensar qual analítico e como usar em cada situação, né? Com certeza, Adalberto. Um pensamento do brasileiro, geralmente ele é voltado para a segurança, que é uma necessidade que grita mais dentro do Brasil, ponto. Certeza, Né? isso é fato. A gente sempre vai buscar primeiro a segurança, depois a gente vai pensar nas comodidades e os outros pilares ali, né, desse trabalho que é feito. Mas esse conceito está mudando cada vez mais, né? O pessoal de varejo muito procura para buscar recursos de analítico justamente para isso que você falou, é zona quente, né? É a parte de trabalho efetuado de temporização e tudo mais, fora da segurança, né? Fora do disparo para ver se estão roubando. Isso está sendo, né, lá fora já é uma realidade. Se vai nos Estados Unidos, a maior parte das câmeras hoje são utilizadas justamente para isso, né, e não para segurança, e isso está vindo para cá devagarzinho e a gente está conseguindo mudar esse conceito, mudar essa concepção e fazer as câmeras, os sistemas trabalharem mais para esse foco aí, que é muito importante também a gente aproveitar. Muito bom. Objeto abandonado. Tem analítico para isso? Tem como funciona? Ele é a mesma coisa da cerca, se a gente for parar para pensar, né? O que vai mudar é a temporização. Ele é muito próximo da cerca, né, mas gerando um resultado um pouco diferente. Então, você vai demarcar uma área onde ninguém pode deixar nada ali. Aí você dimensiona um tamanho de objeto médio. Se alguém deixar uma lixeira ali no local da área de piscina, não pode. Se alguém colocar ali uma bomba num local, que é uma área que a gente sabe que é de risco, isso tem que gerar um evento para mim. Isso em projetos é muito utilizado, né? De segurança ativa mesmo. Então, há uma área comum ali, onde qualquer pessoa pode deixar um ambiente que seja um objeto perigoso, a gente vai lá, demarca aquela área passou tanto tempo que tem um objeto médio ali, ele tem que disparar para mim. Então, ele é muito próximo da cerca, gerando um resultado um pouquinho diferente do que a invasão de uma pessoa. Até citar um detalhe, voltando só um pouquinho na cerca, que é uma coisa que eu pulei, não só tempo, não só cor, mas também a parte do invasor que está entrando dá para ser também medido. Então, eu determinei uma cerca na câmera, se ele colocou os pés dentro da cerca, eu quero que ele me acione ali. Agora, se ele passou uma parte do corpo, um tronco, um braço, aquilo para mim não pode gerar um resultado. Então, a gente consegue deixar até mais assertivo quando a gente determina em qual parte do corpo que está tocando ali aquela cerca, por exemplo, né? Um objeto a mesma coisa. Legal, super interessante isso. E aí, como você disse, no caso de deixar um objeto abandonado, né, que é realmente muito próximo da cerca, é uma questão mais de ajuste de configuração e tudo mais, a questão de você retirar um objeto de algum lugar, né, que de repente é algo que tem que sempre estar naquele lugar, uma obra de arte, alguma coisa do gênero. É um outro analítico? É a mesma coisa da cerca, apenas configurado diferente? É muito próximo da cerca, só que aí fazendo um efeito reverso, né? Que é não entrando, mas saindo algo que faz parte daquele ambiente. O que ele faz? Por exemplo, você citou bem um quadro, o pessoal usa muito em condomínio para extintor de incêndio dos condomínios, que a molecada gosta de roubar, aquilo ali... Arrancar o bico da mangueira, que até tem um valor ali, etc. Exato, então você demarca uma área, aquele ambiente ele tem que estar com aquele objeto ou com aquela coisa dentro do teu perímetro. Ele saiu, tirou aquele objeto do ambiente, ele tem que te disparar. Né? Então o objeto abandonado e o objeto removido são inversamente proporcionais ali. Fazendo funções diferentes, mas com o mesmo mecanismo. Lógico, agora entra na questão do objeto retirado, penso eu, e aí você pode me corrigir, que realmente você precisa, de repente, ter a imagem mais concentrada, né? Porque se você tiver um campo de visão também com mais de um objeto, aí você pode começar a ter disparo falso disso daí, né? Então, assim, realmente é você restringir a uma coisa ou algo realmente mais relevante ali que não pode ser removido, né? Sim, não adianta você colocar isso num pé direito de 7, 8 metros de altura e achar que qualquer objeto ali pode ser feito uma análise de vídeo. Ele tem que estar concentrado dentro de um local, né, e ela tem que estar com uma imagem que a gente consiga fazer análise, isso é importante. Então, o objeto ele tem que estar de um tamanho onde a gente consiga pegar aquilo e determinar o tamanho do objeto e a demarcação de área, né? Porque aí, se ele estiver muito alto, muito distante,
né, as mudanças de pixel ela podem não ser analisadas. A gente tem que sempre pegar isso como, e eu falo isso de leitura de placa também, se o teu corpo, se o teu olho enxerga aquela mudança, o sistema ele também deveria enxergar, mas quanto mais focado, melhor, com certeza. Legal. Muito bom. Já que você falou de leitura de placa, eu acho que está aí um baita analítico também que faz sentido, é cada vez mais comum, a gente tem visto, enfim, soluções diferentes, mas pensando na questão de você fazer análise de placa, leitura de placa, acho que seria bacana, obviamente todo mundo sabe o que é a leitura, a LPR, enfim, que é você identificar os caracteres ali de uma placa, mas eu acho que é bacana a gente abordar as diferenças, né? Porque tem toda uma questão da placa, tem a questão do contraste, iluminação. Fala um pouquinho para a gente disso e até recomendações, né? Do que a gente precisa fazer para, em usando um analítico de leitura de placa, conseguir ter um nível de leitura, de assertividade na leitura bom, né? Claro, muito aquém do sistema foi o que você falou. O jeito que a gente coloca a câmera, onde a gente coloca a câmera, o que vai na câmera, diz muito se essa leitura de placa ela vai ser efetiva. Né? A gente sempre pede, aí eu falo de analítico e eu gosto de falar isso também para leitura de placa, um WDR na câmera é muito importante, né? Compensação de luminosidade. Isso ajuda muito para que o analítico ou uma leitura de placa ela seja efetiva. A gente sabe que tem câmeras que elas podem trabalhar de uma forma que para reconhecimento de placa elas tiram o farol do carro, né, dependendo do modo que você coloca a câmera. Então isso também pode ser importante principalmente para as câmeras que vão pegar em modo noturno, né. Posicionamento de câmera é metade do processo, tá? É onde a maioria das pessoas elas falham. Posicionar a câmera de um jeito que ele vai pegar a placa meio de lado, ela vai pegar a placa meio de cima. O que a gente tem que ter quanto mais de frente a placa tiver, melhor. Quanto mais o teu olho enxergar aquela placa ali nítida, mais o sistema vai ser capaz de capturar a leitura dessa placa também. Então, o LPR também vai depender muito do posicionamento da câmera e do modo que você vai colocar ela. Isso é bem importante. Show. E um ponto que, às vezes, principalmente o cliente questiona, que às vezes ele quer ter uma câmera para fazer a leitura de placa, mas ele quer também que essa câmera já monitore o espaço ali, né? Então, imagina que ele vai colocar a câmera numa rua, ele quer que já veja a rua, que já veja um pedaço do jardim e também faça a leitura de placa. Pelo que você está falando, o ideal é, obviamente, a gente ter o mais fechado possível na placa, né? Então, normalmente, o quê? Precisa ser uma câmera por faixa de rolagem, por exemplo. Se você deixar uma câmera para ver 2, 3 faixas de rolagem, a taxa de leitura vai despencar ou talvez vai ser 0, né? Assim, é claro que quando a gente fala de projeto e de viabilizar os projetos, a gente quer aproveitar a mesma câmera para fazer todo o monitoramento, se possível. Quanto menos câmera, menos recurso a gente aplicar, mais fácil a gente implantar um projeto. Fato. Mas a gente não vai conseguir fazer tudo, né? Principalmente falando de LPR. Normalmente a gente recomenda que seja uma câmera dedicada para isso, né? E aí se a gente tiver para pegar uma faixa, né, ela fechada em uma faixa, melhor. Claro que a gente consegue 1, 2 faixas, dependendo do posicionamento de uma câmera e tudo mais, a gente consegue pegar sim um LPR, né, sabendo que tem um carro vindo, o outro indo, o processamento da câmera, ou o processamento do sistema que vai fazer essa leitura, ele permite fazer isso. Mas, como você mesmo citou, quanto mais focado, mais fechado, né, a câmera tiver onde passa a placa, maior a tua possibilidade, a tua porcentagem de acerto aí nessa leitura, com certeza. E hoje, com a diferenciação de placas, as normais que a gente sempre teve, e agora as no padrão Mercosul, como que está isso? Os analíticos já estão preparados para essa mudança? Antes o grande problema era a diferença de placa de moto e de carro, né? Que uma era maior, a outra era menor, era a dificuldade. Agora Verdade. A gente tem placa Mercosul de moto, de carro, de tudo quanto é tipo diferente. A Savient está preparada para isso, então a gente se antecipou bem na época que começou isso. A gente começou a fazer toda uma programação voltada para a leitura do Mercosul, então a gente consegue hoje fazer uma leitura multiplacas, né? Tanto moto, carro, Mercosul. Então a gente se antecipou nisso e consegue fazer de forma bem efetiva, tanto de um modelo quanto do outro, que é o que precisa, né, para conseguir pegar uma coisa do Brasil hoje que está bem bagunçado, né? Sim, o jeito é o software se preparar e ler tudo, né, e conseguir entender, né?
Agora, quando tem as placas reflexivas, as não reflexivas, o quanto isso impacta na análise da imagem? Sim, o impacto ele vai muito daquilo que eu falei no começo. Aí a câmera ela tem que ter um processo que ela tem que ter o WDR e ela tem que trabalhar de um modo que ela consiga não ter Ou o reflexo seja, de iluminação. perfeito. Então, quer dizer, mesmo ela tendo a reflexividade ou não, aí a gente consegue fazer a leitura, mas aí a gente precisa da câmera para ela conseguir fazer esse contraste, o balanço e tudo mais, é isso? Isso, ela tem que ter os recursos, ela não pode trabalhar às vezes em PAL-M ou em NTSC, ela vai ter que trabalhar em uma outra frequência para poder pegar ali, né? Então tudo isso ele tem que ser levado em consideração. Né? Se o farol vai direto ou ele tem uma placa reflexiva que o infra vai cobrir, a gente tem que ter recursos na câmera para que isso, ou no sistema, para que iniba esse tipo de objeção ali, né, dentro da imagem. Legal, Isso bacana. é bem importante. Bom, e a gente, quando a gente consegue ler placa, a gente já consegue ir para também conseguir aferir a velocidade do veículo, né? Acho que isso também é bacana, esse analítico e aplicações para isso, que não necessariamente só no trânsito normal, dentro do condomínio, né? Quanta gente não sofre condomínios, principalmente os condomínios horizontais aí, com a galera não respeitar a velocidade interna, Muito. e aí a gente consegue resolver isso com o analítico, né? Sim, o analítico de velocidade, ele tem o mesmo conceito do que é do laço indutivo ali, né? O tempo que você leva para ir de um ponto A até um ponto B, né? É a quilometragem por hora. E a câmera, ela consegue fazer esse cálculo, né? Aí sim, aí tem questão de posicionamento da câmera. É uma câmera que tem que estar mais alta, ela tem que estar numa posição onde você consegue calcular esse tempo de uma linha A para uma linha B, né? E aí você determina o tempo que ele vai levar para chegar no outro ponto. Feito isso, a gente tem uma quilometragem por hora. Ele realmente é um analítico que às vezes ele é um pouquinho mais complicado de configurar, né? Ele requer aí que o pessoa fique passando, dando volta no quarteirão ali até acertar, afinar a medição e tudo mais, mas ele depois de bem configurado, ele traz um resultado muito legal voltado principalmente para essas questões do condomínio, né? Que ali tem que andar 20 por hora. E aí passa lá o filho do seu Alberto ali que está com o carro novo e quer chamar a atenção das meninas. Isso é a maior demanda que a gente tem, tá? Dentro do condomínio. A gente consegue fazer isso de uma forma bem efetiva, né? Levando em consideração tudo isso que eu estou te passando, a gente consegue, né, dar uma boa margem ali para trabalhar dentro de condomínios, que é a grande demanda nossa, 99% dos casos. Legal. E aí você vai ter essa informação no VMS e também podendo jogar isso para outros hardwares, né? Como jogar no painel ali para ter a velocidade, de repente, lá na rua do condomínio, para a pessoa conseguir já ser autoavisada de alguma velocidade. É possível jogar, partindo do software, jogar essa informação para algum hardware para, de repente, a pessoa já ser informada da velocidade ali que ela está passando, alguma coisa do gênero? Com certeza. O The Guard, né, vou dar como exemplo o nosso sistema, Sim. A gente tem ali a medição da velocidade, ela pode gerar disparos diferentes de formas diferentes. Então, ele mediu uma velocidade, eu quero que ele mande via API um GET para um outro software, por exemplo. Passou tanto da velocidade, chegou até 80 por hora, eu quero que ele faça isso, isso, isso. Então a gente gera ações diferentes para reconhecimentos diferentes. Isso é uma coisa muito legal do analítico, falando quando você tem um software profissional. A gente consegue pegar analíticos diferentes e gerar ações diferentes por horário, ou por formas dele fazer, ou no caso da velocidade, por velocidades diferentes, né, a gente consegue gerar disparos diferentes. O mais do que configurar o analítico é configurar as ações que esses analíticos eles vão ter, né? Então, se houver uma barreira virtual de tal hora até tal hora, aquele local ali ele tem que passar gente, para mim não é importante. Mas a partir das 8 até as meia-noite ele tem que abrir um layout. Após a meia-noite é um horário crítico. Ele tem que dar um disparo, ele tem que tirar um snapshot daquela tela, tem que mandar por e-mail, né, tem que acionar uma sirene, tem que me mandar lá para o meu sistema de alarme para que eu consiga gerar ações, tem que notificar o situator para que eu consiga fazer uma ligação, verificar e poder. Então, isso a gente vai engrandecendo o analítico muito com as ações que a gente vai tomar e que possibilita a partir dessas análises de vídeo. Então, como você falou na velocidade, isso é muito importante. Até tal velocidade eu quero que ele faça isso. Passou de 80, eu quero que ele já mande um e-mail para o síndico com a velocidade printada, então tudo isso a gente vai elaborando e criando um produto aí para ser trabalhado. Legal, e por isso que hoje no tema a gente falou de falar de analítica de vídeo e de oportunidades, que eu acho que é isso que todo mundo que está assistindo conseguiu olhar
a quantidade de oportunidade que tem, não só de vender o analítico, mas dos serviços que a gente consegue oferecer e entregar para o cliente pós-analítico implantado. Porque o analítico, ele é algo que naturalmente você vai precisar sempre estar mantendo ele bem configurado, porque o dia a dia do cliente pode mudar, né? A realidade dele pode mudar. E aí, com o analítico, a gente consegue estar sempre ajustando isso, tanto colocando o analítico correto quanto os ajustes para cada situação e momento que o cliente está vivendo. E tudo isso é uma forma de fazer a gente estar perto do cliente estar nos consultando, de a gente estar suportando ele, de a gente agregar isso para os nossos serviços de manutenção, de suporte. Então, tem aí um serviço, um valor agregado que a gente tem que ter dentro das nossas empresas, do nosso portfólio, para oferecer para os clientes. Porque tudo isso que a gente está falando de analítico, não adianta ir lá, implantar, depois de 6 meses você pergunta para o cliente, ele não está usando. Ele esqueceu, ele não sabe mais como ver, ele não sabe para onde vai o alerta. Então, a necessidade de um suporte recorrente, de manutenção recorrente, de um parceiro, um integrador parceiro ali do cliente, é fundamental para o sucesso de um projeto no caso de analítico, muito mais ainda se faz isso necessário, né, Rafael? Não, com certeza. O acompanhamento é todo o trabalho, né? O analítico ele não faz nada sozinho. Ele te gera inputs para que você gere essas ações. Então, esse acompanhamento do que tem que ser feito, o que ele tem que fazer, esse trabalho realmente pós-implantação e configuração é que vai dar valor agregado para o produto. Né? E aí a gente, com esse tipo de trabalho, a gente começa a criar produtos. Né? Então, vou trazer um pouco para o meu mundo hoje, que é a central de monitoramento, talvez. Hoje já é uma mudança de pensamento, mas até pouco tempo atrás, o que se fazia? Disparava um alarme, tinha que abrir a imagem do cliente, e a partir disso ele olhava, tá tudo ok, beleza, dou uma baixa no meu chamado, não tá tudo bem, eu mando um tático, ou ligo para a polícia, enfim. Era um trabalho que era feito de monitoramento. Hoje, as centrais elas estão buscando muito incorporar esses recursos de analítico, e a gente já vai falar do DVR, do sistema fazendo esse trabalho, incorporar isso para que o sistema ele não faça só o arroz com feijão, né, que é o que está todo mundo fazendo hoje. Buscar agregar produtos, agregar esse trabalho para que o cliente ele consiga se sentir seguro, se sentir protegido, dar comodidade. Né? Aí a gente começa a trabalhar com analítico misturado com automação, gerando ali uma entrada assistida, por exemplo. A gente consegue gerar uma série de recursos a partir de uma análise de vídeo que antes ele não tinha esse recurso, porque ou a central ela não estava preocupada em oferecer esse serviço, ou realmente a gente não tinha, porque o analítico está bem em voga de alguns anos para cá, então a coisa tem crescido ultimamente. Então, oferecer o produto e oferecer como um serviço e agregar, podendo trabalhar cobrando mais por isso, é que é a grande sacada hoje. Legal. E aí você disse sobre acompanhar, né, entrada assistida, saída assistida. Fala um pouquinho o analítico, que eu entendo que é fundamental para isso, o analítico de loitering, né, de vadiagem, que fala, né? Fala um pouquinho para a gente como funciona esse analítico. O vadiagem, a gente tem alguns casos reais, né, que a gente tem aí gravado na Savent de que ele pegou realmente ali uma pessoa que fica ali. O cara fica de um canto, dá 5 minutos ele vai para um outro, ele fica ali e ele é reconhecido como um objeto, que aí é o loitering mesmo que a gente está falando. Ele é reconhecido dentro da imagem como um objeto. E ele o sistema fica o tempo todo monitorando ele. Enquanto ele está dentro daquela imagem, ele é um objeto monitorado. Ele não interessa se ele está na esquerda, se ele está na direita, se ele está dentro da cerca ali, ele vai ser monitorado enquanto ele está ali, que é o que a gente chama de vadiagem, né? Então a gente passou 1 minuto, 2 minutos que a pessoa está ali rondando dentro do teu ambiente, ele tem que disparar para o sistema também gerar uma atuação em cima daquilo. Né? Então, é uma forma também de analítico que a gente trabalha muito bem hoje, que é essa vadiagem, né? Legal, isso é um super produto, porque assim, a gente imaginar isso cabe para qualquer tipo de cliente, né? Uma residência, tem lá 1, 2 câmeras na frente, você bota um analítico desse, cara, você já consegue saber o quanto é normal ficar alguém zanzando na frente da sua casa. Provavelmente não é normal. Ok, em vez de você só ter a imagem, ter que ficar olhando para a câmera, você taca ali o analítico apenas em uma das câmeras ou nas 2 câmeras da frente e deixa ele fazer esse trabalho e te avisar. E aí até pega um pouco do gancho que eu estava falando no começo, até o Cássio comentou aqui no chat, que é o quanto o operador começar a ter que ser o tomador de decisão, obviamente vai demandar dele ele se preparar mais, porque ele vai ter que realmente ter um conhecimento maior
da onde ele está trabalhando, para quem ele está trabalhando, para tomar as decisões. Mas eu acho isso o grande barato da situação. Às vezes a gente vê as tecnologias chegando e a gente começa a falar, pô, a gente vai ser substituído. Não, apenas a gente precisa evoluir também. Assim como a tecnologia chega para trazer a gente subir o patamar, a gente, como profissional, precisa buscar isso também para a gente conseguir ter sempre a tecnologia como ferramenta e a gente, obviamente, não perder os nossos espaços, né? Mas vamos lá, Rafael, a gente não vai conseguir passar por todos os analistas, até porque analítica existe diversos, mas hoje um que também está bastante presente, até pela situação, momento de pandemia e tudo mais, que é a questão de contagem de pessoas, né? Então, fala um pouquinho para a gente, contagem de pessoas, reconhecimento facial, esses dois analíticos aí, o quanto os sistemas hoje já estão preparados e entregando resultado para essas duas situações. Vamos lá. Contagem de pessoas, ele te ajuda em muitas coisas. Aí entra fora da questão segurança. Né? Aí a gente pode pegar, por exemplo, e saber qual é o maior fluxo de veículos dentro na frente da minha casa ou da minha loja, né, ou de pessoas passando na frente da minha loja num período de horário comercial. Então, a gente vê que das 8 da manhã até a meio-dia é o horário onde mais passam pessoas na frente da minha loja. Né? Ou a gente tem um case legal também de um aeroporto onde a gente vê quantas pessoas pegavam a fila para fazer despacho de bagagem. Né? Então ele consegue, o contagem de pessoas, ele te possibilita você dar um norte, dizer para onde a pessoa está passando e qual ponto ela pode contar. Então, se estiver passando daqui até ali, eu quero que ele conte ali quantas pessoas. E consigo fazer isso em diversos campos da mesma câmera. Então, é legal para a gente trabalhar essa questão, a gente começa a falar um pouco mais de zona quente e tudo mais, né? Que quanto tempo, quantas pessoas passam no ambiente, ou veículos, né? Aí a gente fala de objetos. Pode ser pessoa, objeto, pode ser veículo. Então, a gente consegue medir, né, mensurar, e aí eu consigo gerar eventos também por número de coisas que podem acontecer. Então, se passar 10 pessoas ali, eu quero que ele abra uma câmera para eu ver ali, porque pode ser uma aglomeração. A gente está vivendo isso hoje, onde a gente não pode aglomerar ambientes. Então, passou 10 pessoas indo e não passou 5 voltando, eu já tenho uma aglomeração no meu ambiente. Então, eu consigo, com a análise da câmera, não precisar colocar nenhum dispositivo físico e já sentir uma aglomeração só fazendo contagem de pessoas. Então, aí tem N casos, né, que podem ser utilizados esse recurso. Muito legal. Não, e é um jeito, dependendo do projeto, até muito mais econômico, né? Porque a gente está falando, às vezes, da câmera que o cliente já tem, a gente colocando uma camada de software, a gente conseguir resolver diversos problemas e de outros segmentos, como o Rafael bem falou, às vezes a gente fica muito olhando segurança, o que é ótimo, porque realmente é uma demanda dos clientes, mas às vezes a gente consegue, com o analítico, resolver um problema de marketing, problema de vendas, problema do pessoal de gestão das equipes, dos nossos clientes. Com isso, a gente consegue fazer, até de repente buscar um pouquinho da verba dos outros departamentos para pagar o projeto que a gente está vendendo. Porque às vezes a gente está lá só vendendo o pessoal de segurança, mas na hora que o mesmo projeto resolve dor do pessoal de vendas, pessoal de marketing, pessoal de RH, cara, por que não esses departamentos ajudarem a pagar o projeto? Aí você vai lá e pega um pouquinho do budget de cada um e consegue concretizar a venda do seu projeto. Então é bem bacana a gente ter a mente aberta para esse tipo de coisa. Cara, uma coisa que a gente não falou e que certamente é uma dúvida, e o pessoal também já questionou aqui, mas que horas, quais são as diferenças, vantagens, desvantagens, enfim, realmente para conhecer a diferença entre você ter o analítico embarcado no hardware e você ter o analítico como camada de software, né? Quais as diferenças? Vamos detalhar um pouquinho aí esses dois cenários aí. Isso é a grande pergunta que é feita para a gente hoje. Por que eu vou usar um ou vou usar o outro? Qual é a minha aplicação? A minha resposta é sempre, depende. Depende muito de como você vai fazer e aonde você vai fazer. Hoje a Savent, a gente tem os nossos analíticos, né, que foram desenvolvidos, e a gente também está homologando em massa os analíticos que são embarcados nos próprios equipamentos. Então a gente tem lá o DVR de N marcas, a gente pode falar de Hikvision, Intelbras, hoje estão bem evoluídas nisso, e claro, marcas mais avançadas do mercado, que hoje a gente tem Pelco, Bosch, Axe, a gente busca homologar esses recursos dessas câmeras, né, e trabalhar de forma gratuita, a gente não cobra,
né, para usar no The Legal. Guard, né, quando a gente homologa embarcado, para que a gente possibilite isso tudo que a gente conversou desde o começo, né, trabalhar evoluindo o trabalho do nosso cliente. Por que eu devo usar um ou devo usar outro? Primeiro, tem muitas câmeras analógicas e mais antigas que não têm o recurso. Então é uma coisa que o embarcado está vindo muito forte de pouco tempo para cá, né? Então tem câmeras antigas, eu tenho um DVR do meu cliente que ele não possibilita isso, mas eu quero fazer. O próprio sistema pode te possibilitar isso, né? A gente tem... Ou seja, aí eu entro com a camada de software para complementar o que a câmera não tem, né? Isso, ao invés de ele ir lá arrancar tudo, trocar para um equipamento novo, gastar milhares de reais ele trocando a infraestrutura dele, ele pode fazer num software tendo o mesmo resultado ou até melhor do que na própria camada ali de hardware, né? Então, esse é uma hora de usar o software. Aí eu vou te apresentar problemas e soluções dos dois, tá? Legal. Qual é o grande problema de fazer via software, né? A gente tem uma limitação. Uma máquina, um clock com processador altíssimo, i9, ele vai ter um momento em que ele não vai conseguir dar conta de processar tantas imagens ao mesmo tempo, né? Então você vai precisar de mais servidores fazendo mais análises e isso pode te gerar um custo. Tá? O projeto fica caro e de repente não sai do papel, né? Ele não sai do papel. A gente vai limitar o número de câmeras que a gente consegue usar. Quando a gente usa embarcado, o céu é o limite, né? O processamento está no hardware, né? Ou seja, a câmera ali, ela está se processando, ela tá, né? A análise está acontecendo nela. Você não tem tráfego na rede, nem a necessidade de servidor para ficar processando isso, né? Exato, essa é a grande diferença. Então, quando você usa no DVR ou na câmera IP que você estiver fazendo análise de vídeo, ele vai processar tudo lá e ele só vai mandar para a gente o que interessa. Então ele vem filtradinho para a gente gerar as ações a partir de um input que ele vai dar dentro do sistema. Seria como se fosse um sensor que ele ativa e aí a partir desse sensor a gente consegue gerar as ações que a gente quer. Então a gente economiza banda, economiza processamento, né? Claro que dependendo dos analíticos que você vai ter nos seus hardwares, ele vai ficando mais caro e isso tem que ser levado em consideração dentro de um projeto também. Ponto negativo. Né? A gente tem aí, a gente vai falar mais analítico, a câmera certamente vai ficar cara, né? Ela vai cada vez o preço subindo e de repente essa relação câmera mais cara e ter servidor e software, a gente tem que estar sempre analisando, né? Então a galera aí de pré-vendas, quando está desenhando o projeto, é sempre procurar fazer esse balanceamento, que aí entra o ponto do depende que o Rafael falou, porque realmente depende, você precisa colocar no papel e comparar para você definir por qual caminho você ir em cada projeto, né? Exatamente. E aí, quando usar um, quando usar o outro? No software, tem analíticos que o próprio hardware hoje ainda não tem. Então você vai falar, você vai pegar uma linha ali que ele só vai ter cerca virtual e barreira, em X câmeras. E você precisa fazer um reconhecimento facial, você precisa fazer uma leitura de placa, você precisa fazer... Aí você vai usar o do software para compor a tua solução no cliente. Né? Então, a diferença dos dois é muito isso. O que você tem lá na ponta, o que você tem no teu software e como que você pode agregar a solução de uma forma mais efetiva para o teu cliente. Perfeito. No software, normalmente tem mais opções de analíticos, né? Realmente, no hardware, o fabricante, às vezes, como o Rafael falou, você tem câmeras com um analítico apenas, né? E às vezes são só os principais analíticos, LPR, a cerca virtual, a linha, mas de repente não tem o loitering. Aí isso no software é mais fácil você ter, porque normalmente os softwares que possuem analíticos, módulos de analíticos, costumam ter uma diversidade muito maior de opções, né? E aí tem um outro ponto também, Rafael, que eu penso, é que na câmera, se você tem um determinado analítico embarcado na câmera, só que pode ser que amanhã, para essa mesma câmera, não seja mais esse analítico que seja o que resolve o seu problema, né? Você foi lá e colocou uma linha. Só que amanhã não é mais a linha que te resolve, é algum outro analítico. No software você tem essa vantagem de, se hoje eu tenho uma câmera com um determinado analítico, amanhã eu quero que esse analítico esteja em outra câmera, no software é mais fácil eu fazer essa mudança, né? Sem ter que ficar trocando câmera, remanejando a câmera, eu só faço isso no software. Tá aí também uma vantagem pensando em você fazer o analítico com a camada de software, né? Com certeza. A gente aí tem duas vantagens. Tem a do licenciamento,
porque você pode desativar uma câmera e ativar outra que você vai ocupar a mesma licença, né? Então, Legal, hoje show. já não é mais uma necessidade dessa câmera, mas eu tenho uma licença de analítico sobrando. Posso aplicar isso como um recurso num outro cliente, né? E aí, a vantagem da gente ter vários analíticos diferentes na mesma câmera. Então, eu posso ter barreira, cerca em horários diferentes, eu posso ter uma leitura de placa em um outro horário, eu posso ter um objeto removido em um outro horário, e isso na mesma câmera, usando uma licença de analítico, porque, por exemplo, aqui na Savent, a gente cobra, né, podendo habilitar vários recursos na mesma câmera, né, em horários diferentes, fazendo tabelas e ações diferentes, programadas para horários diferentes. Isso é muito legal também. É uma grande vantagem de usar no software. Legal. E aí, quando a gente falou do analítico, como a gente fazer, que a gente falou, ah, se acontecer isso, dispara um alerta e tal. Assim, vamos trazer um pouco para a realidade, para o dia a dia, às vezes, né, para a galera que estiver assistindo, ficar mais claro. Como a gente faz esses alertas, né? O que é? Vai chegar um alerta lá no VMS, eu aciono alguma coisa, o que é possível fazer para, né, para ficar mais claro aí, o que são esses alertas? O que dá para a gente fazer com esses alertas? Eu costumava falar nas certificações técnicas quando eu ministrava que tudo é I/O, tudo é input e output. Perfeito. E aí, o que são esses analíticos? São inputs no sistema. O que a gente pode fazer? Gerar outputs. Quais são os outputs? Né? Quais são as ações? O que eu posso fazer? Eu posso, inclusive, aí falando de I/O, acionar um relé, né? Trabalhando em conjunto com a automação, esse relé pode ser um holofote no local, uma sirene, né? Pode ser, né, ligar uma cerca, eu consigo mandar abrir um layout, isso é uma ação programada, então se houver detecção de movimento, ou se tiver uma linha cruzada de tal horário até tal horário, quero que ele abra um layout maior para mim, com uma tela com a câmera em tela cheia. Ou eu consigo direcionar a PTZ, como eu falei no começo. Eu consigo acionar uma ronda virtual, mostrando câmeras diferentes em layouts diferentes daquele condomínio, por exemplo. Eu consigo mandar uma notificação, eu consigo reportar para o sistema de alarme, eu consigo ativar uma gravação. Tudo isso são outputs que a gente gera, né, a partir desses inputs que são gerados, que são os analíticos. Né? Então, a gente costuma falar também que o céu é o limite. Né? Quando a gente está trabalhando com imagem e automação, a tua imaginação é que vai dizer, né, ou a necessidade gritante do cliente é que vai dizer o que você vai fazer de acordo com cada coisa que é feita. Legal, perfeito. E aí, obviamente, para todos nós integradores, surge a oportunidade de venda dos hardwares, né? Para fazer isso, quer dizer, eu peguei lá, ali o software, acionou, joguei para um I/O, que aí eu vou estar... São hardwares que eu estou adicionando ao projeto, estou deixando o projeto mais inteligente, mais completo, o que só faz sentido para o cliente e para nós que estamos ali resolvendo a dor do cliente. Cara, sobre tudo isso que a gente falou dos analíticos, né? A gente passou pelo menos pelos principais. A gente falou muito, então, do que tem hoje, do que está pronto, disponível para a gente começar a colocar nos nossos projetos e implantar. Falando um pouco do que também já tem um pouco no mercado, mas da onde a gente pode chegar. Quando a gente fala de analítico, a questão também deep learning, learning machine, quer dizer, redes neurais, o quanto, de repente, a máquina ela autoaprender. Porque hoje, quando a gente falou dos análises que a gente falou, a gente tem lá a função analítica. A gente vai lá, configura isso na câmera, no software, ele pega a imagem da câmera, analisa e te fala o que aconteceu e vai lá, aciona alguma coisa, etc. e tal. Só como você bem falou, tem todo um trabalho aí da integração que é definir direito analítico, configurar, ajustar a câmera, depois ficar acompanhando toda a mudança ali de cenário, de posição do cliente e tudo mais. Agora, o quanto a gente não poderia conseguir chegar no ambiente, imagina uma situação. Eu coloco a câmera ali num cliente, num condomínio, etc. e tal, e eu coloco lá para ela monitorar o que acontece nesse cliente. Então, eu deixo lá 30 dias a imagem rodando, e aí utilizando, né, a questão do Learning Machine, o sistema ir aprendendo como é o cliente, para, de repente, depois disso, ele já começar a tomar as ações. Então, imagina que ficou monitorando a frente de um condomínio 30 dias. E aí ele viu que nesses 30 dias não é normal, nunca aconteceu, de 2 da madrugada o morador chegar acompanhado. Logo, então, depois desse tempo de avaliação, sempre que chegar alguém às 2 da manhã acompanhado, ele dispara um alarme, e aí você vai, obviamente, dizendo se isso é anormal ou não, e o sistema vai aprendendo
como é, e aí ele começa a acionar. Estou viajando demais, isso é possível? O que você vê sobre... O que você acha que vai acontecer isso? É o futuro próximo, tá? A gente até falou muito brevemente de reconhecimento facial, né, que é uma coisa que é uma tendência forte, justamente até agora por causa dessa questão do Covid e tudo mais. Então aí a gente com reconhecimento facial, que é a diferença de detecção de face, né, e aí a partir disso a gente começa a alimentar um sistema, um hardware com informações. Né? A partir disso a gente começa a pegar, como você falou, pessoas que rondam um local em certo horário, isso é comum, isso não é, e ele vai se autoalimentando, se retroalimentando. Isso é um futuro próximo, tá? Você não está viajando. Isso está acontecendo já, a gente está vivendo isso, mas eu acho que a gente tem um boom para rolar em breve. Né? Tá. A Savent busca muito isso, a gente está atrás desse tipo de implementação de recursos dentro do nosso sistema, justamente porque a gente vê isso como uma coisa breve. Esse Deep Learning ele é essencial hoje para a gente medir, como a gente estava falando, gôndola de mercado, a pessoa pega, não pega, devolve aquele produto, e ele vai falando, tantas pessoas, expressão facial, isso também está em voga agora. A pessoa quando chega nesse aqui, ela não tá muito feliz, ela ficou mais feliz quando pegou esse produto na mão. Então a gente começa a analisar gesto, analisar expressão, analisar a zona quente junto, e o sistema ele vai se retroalimentando. A partir disso a gente gera milhões de resultados para marketing, né, para vendas, e inclusive para a parte de segurança, como você falou. Uma pessoa desacompanhada não é normal. Opa, vamos pegar ali, tal pessoa está acompanhada, vamos gerar tal resultado. E o sistema vai se autoalimentando. Isso aí é o nosso futuro próximo. Perfeito, porque imagina o sistema implantado e ele perguntando. E aí entra a questão do operador, realmente, que eu acho que é o operador buscar subir de nível, que conforme você implantou o sistema vai perguntando, né? Aconteceu alguma coisa, o Rafael chegou de carro às 18, é normal ou não é? O operador vai lá falar, não, é normal. Pronto, a máquina já aprendeu, daqui para frente, sempre que o Rafael chegar às 18, ele não vai perguntar mais, porque ele já sabe que isso é normal. O Rafael chegou 2h30 da manhã com 5 pessoas no carro, dirigindo meio torto, tal. Isso é normal? O operador, não, isso não é normal. Então ele começa a tratar e aprendendo para na próxima o operador já não precisar mais tomar essa decisão, porque a máquina já aprendeu que aquela situação é ou não normal. Então é bacana a gente estar inteirado no que tem hoje disponível para a gente saber desenhar os nossos projetos, oferecer para os clientes, mas também estar antenado no que está por vir, e para a gente já conseguir ir pensando nos projetos de amanhã e também tá vendo o que tem nos mercados que rondam segurança, porque quando a gente foge um pouco do mercado de segurança, tem soluções de analítico, como Deep Learning, que já estão acontecendo. E, de repente, é questão de a gente fazer alguns ajustes e trazer para dentro do nosso mundo de segurança aí, que a gente vai conseguir deixar os projetos bem eficazes aí, e a gente sai na frente com tudo isso, né? Não tenha dúvida. Com certeza, Rafael, esse é o caminho. Quem quer falar contigo, quem quer fazer contato com a Savent, como que faz? Bom, falar com a gente através do número 48, estamos em Florianópolis. Que beleza, um lugarzinho bom de morar, né? Número 3239-0200, na opção comercial. A gente está aí o tempo todo para ajudar vocês aí a compor projeto. A gente tem um time de projetos dentro da Savent, então o que não for da área de central eu ajudo a redirecionar. Como eu fiz parte também de projetos, ajudo a compor a solução e tentar, né, trazer um recurso mais legal aí para os seus clientes. E pode mandar também para comercial.center@savent.com.br. Se precisar, a gente por e-mail também está atendendo tranquilamente. Muito bom. Cara, obrigado mesmo por ter estado com a gente, por ter contribuído, compartilhado aí seu conhecimento com a gente. Muito bom. Esse é o propósito do Integrando. Espero que a galera que acompanhou a gente também tenha gostado, aprendido. Capricha no like aí, senta o dedo no like aí para fazer esse conteúdo chegar para o maior número de pessoas. E é isso, galera. Lembrando que o Integrando Segurança é toda terça-feira, às 17 horas, ao vivo aqui no canal CT Segurança. Então, semana que vem tem mais. Fica com a gente. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Abraço. Até semana que vem. Começa agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança.
Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauch, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada no desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de VMS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa para essa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox, quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você, seu cliente. Tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer, caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá!